Shalom pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um Pergunta pro AP! E hoje o nosso programa está muito especial. Nós temos duas perguntas de irmãos nossos que são judeus. Uma delas de alguém que está em Israel, outra aqui em São Paulo. E depois uma pergunta maravilhosa de uma pessoa que tem nos acompanhado bastante aqui no programa. Então eu quero que você saiba que se você quiser mandar perguntas para mim, você pode usar o meu WhatsApp, que é o 11 98440 4887. Para mim vai ser uma grande honra poder responder para você, naturalmente naquilo que for a minha capacidade. Mas uma coisa eu te garanto, eu tenho muitos amigos. Eu tenho certeza que você não vai ficar sem resposta da parte de Deus. Muito obrigado, vamos lá. A primeira pergunta de hoje vem da Zilda Zivian. É uma judia crente em Yeshua, que mora aqui em São Paulo. E ela pergunta o seguinte: qual é a genealogia de Herodes? Zilda, muito obrigado pela tua pergunta. Uma das coisas que acontece para qualquer pessoa que viaja a Israel é que muitos monumentos, muitas ruínas que visitamos, os guias de turismo sempre dizem: isso foi construído pelo Herodes, aquilo pelo Herodes e aquilo outro também pelo Herodes, o Grande. Nós vemos aqui em São Paulo durante muitos anos um político que o slogan dele era faz. Tananã, faz. Pois o Herodes era o tananã daquela época. Ele era um grande construtor, mas ele era uma pessoa completamente maligna, demoníaca, insana, louca da cabeça. Ele matou todo mundo. Esse era o Herodes. O Herodes, Zilda, ele era descendente de Esaú. Ele era um idumeu. Ele era da região conhecida como Edom. A região de Edom é uma região no deserto do outro lado do Jordão, onde hoje está o sul da Jordânia e onde estão as famosas ruínas de Petra. Nessa região do país estavam os edomitas. E o pai de Herodes era um idumeu, descendente de Esaú, casado com uma princesa nabateia. Os nabateus são descendentes de Ismael, que povoaram essa região de Edom e construíram estruturas maravilhosas, naquilo que é conhecido hoje como Petra, uma cidade encravada nas montanhas, como eu te disse, do lado oriental do Rio Jordão. E o pai de Herodes, chamado Antípatro, ele foi um procurador romano, e ele governou a região da Judéia por um tempo. E o seu filho, então, mais tarde, é colocado como rei de Israel. Muito bem, para a gente entender como é que o Herodes entra nessa história, a gente tem que lembrar que houve no período intertestamentário, naqueles 400 anos em que não houve profeta em Israel, uma guerra de sacerdotes judeus chamados de Hasmoneus. O antecessor dele se chamava Hasmon, ele tinha um filho chamado Matitiarro, e esse Matitiarro fez uma grande revolta contra os Seleucidas. O Seleuco era um dos generais do Alexandre o Grande, que dominou a parte oriental do império que tinha sido dividido em 4 depois da morte de Alexandre. E nos dias de um homem chamado Antíoco Epifânio, houve uma grande revolta dos Macabeus. Essa família de sacerdotes, os Hasmoneus, foram conhecidos como Macabeus, que quer dizer martelo. Eles fizeram uma guerra de guerrilha, conseguiram retomar Jerusalém, purificar o templo e ficaram numa posição de liderança na nação. Eles depois foram reconhecidos como reis de Israel, porém não eram reis descendentes da casa de Davi. Foram reis levantados da casa dos sacerdotes, totalmente contrário a palavras proféticas e direção de Deus. Mas daí é uma outra situação. O que acontece é que na descendência dos Hasmoneus, durante o período do governo dos Hasmoneus em Israel, ainda houve muitas guerras contra os Seleucidas. E depois que Judas Macabeu, Yehudá Macabi, filho de Matitiarro, filho de Hasmon, ele morre também, o seu irmão Jonatas assume o seu lugar de comando e ele começa a fazer alianças. Faz alianças, por exemplo, com Esparta, com Roma, que é a aliança mais forte, mas também faz aliança com os Seleucidas, para se perpetuar no trono. Depois da morte dele, o seu outro irmão, Simão, ocupa esse lugar. Simão, irmão de Jonatas e de Yehudá, de Judas Macabeu, ele fica no lugar de autoridade com a morte dos irmãos, e ele dá o seu lugar para o seu filho, João Hircano. E esse João Hircano é conhecido como alguém que faz uma aliança com o governador Seleucida, pagando por isso 3.000 talentos de ouro, que ele teria furtado do túmulo do rei Davi. Isso pode ser uma lenda, mas no mínimo é interessante. E o que é fato é que ele se mantém no trono. E João Hircano então deixa o seu trono para Alexandre Janeu, o seu filho. E esse Alexandre Janeu, acho que você está vendo aí, nessa genealogia que eu coloquei do lado,
Ele é sucedido pela sua mulher, Salomé Alexandra, que fica no poder até que o seu filho Aristóbulo II assuma o reino. Hircano II, filho desse casal maravilhoso de sacerdotes, faz uma guerra civil contra o seu irmão. Ele é apoiado por Pompeu, general romano, e ele é apoiado e fica na posição de governo. O filho de Hircano II, Antígono, é o último dos governadores rasmoneus de Israel. E ele é tirado desse posto, e quem é colocado no seu lugar é Herodes. O filho de Hircano II é morto por Marco Aurélio, aquele que teve um caso com a Cleópatra. E é Marco Aurélio que coloca Herodes para governar Israel, um rei que não era judeu. Um rei que era um edomita, um idumeu, numa situação que certamente geraria muitos problemas em Israel. Mas o que Herodes fez para tentar acalmar a fúria da nação de Israel? Ele casa com a Mariana, uma neta de Aristóbulo II, que era aquele que perdeu o trono para o seu irmão, o Hircano II. E parece que está tudo bem. O problema é que o Herodes matou todo mundo. O Herodes matou a Mariana, matou sua mulher, matou filhos, com medo de que eles vingassem a morte da mãe, a morte dos parentes. Ele era um sádico, ele era um louco. Ele construiu algumas das mais importantes e lindas estruturas de Israel, e a maior de todas foi o templo. Ele, na verdade, ele não construiu um outro templo, ele reformou. Aquilo que nós chamamos de o Muro das Lamentações, o Muro Ocidental, é uma construção de Herodes. Ele fez uma caixa de pedra para aumentar a esplanada do templo, porque ele achava que era um lugar muito feinho, muito pequeno, para a suntuosidade que deveria ter aquele espaço. Ele levanta a casa de Deus e faz um dos prédios mais bonitos. Alguém que passava no templo naquela época dizia que não havia construção mais linda em todo o Império Romano que o templo dos judeus. Para acabar a respeito dessa história do Herodes, eu queria apenas lembrar alguns Herodes que ficaram famosos, todos filhos do Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Logo depois ele morre e deixa reinando em seu lugar o seu filho Herodes Arquelau. Foi no curto período do governo de Herodes Arquelau que Jesus ele volta do Egito com a sua família para morar em Nazaré, porque o anjo do Senhor havia dito que Herodes o Grande, o terrível, já tinha morrido. Mas o governo dele dura pouco, e no seu lugar passa a governar Herodes Antipas, aquele que casou com a mulher do seu irmão. Ele tinha um irmão chamado Filipe, que era filho também de Herodes com uma outra mulher. E esse Filipe some na história. E por causa desse adultério em família, essa coisa horrorosa, João Batista confronta Herodes Agripa. E a sua cunhada, agora esposa, fica furiosa com João Batista e faz com que a sua filha Salomé seduza o Herodes Agripa através de uma dança, pedindo a cabeça de João Batista. Essa é a familhinha do Herodes. E ainda nós temos um outro Herodes, que é o Herodes Filipe II, que ele constrói a cidade de Cesareia de Filipe. Um neto ainda do Herodes o Grande, o Herodes Agripa, é aquele que manda matar o primeiro dos apóstolos, que foi Tiago, que foi morto por espada. Ele também manda prender a Pedro, e é ele aquele que se orgulha e de repente é comido por bichos, por causa do seu orgulho. Ninguém vai ter saudade da família do Herodes, mas uma coisa impressionante é ir a Israel e ver toda a obra arquitetônica que aquele maluco deixou. Que Deus te abençoe, Zilda, muito obrigado. Quero ir para Israel com você em breve. Próxima pergunta. A segunda pergunta, para mim é tão cara, tão preciosa, porque ela vem lá de Beersheba, vem lá de Israel, de Michael Malachi, um mestre da palavra. E ele faz uma pergunta bem judaica, bem provocativa. Eu quero que você se delicie comigo com essa pergunta. AP, segundo Romanos 8, 29 e 30 e 9, de 7 a 24, podemos concluir que Deus amou tanto alguns desse mundo, que deu seu Filho para que ele faça aos que ele escolheu que creiam no seu Filho e não morram esses, mas tenham a vida eterna? Ei, que pergunta legal, que desafio, que provocação. Obrigado, Mihael. É uma honra poder responder essa pergunta. É claro que você está falando sobre predestinação. Existe uma grande disputa no meio cristão, uma disputa, me perdoa, tola, por causa de doutrinas. Grupos de cristãos esquecem
que para que o mundo veja que Cristo nos enviou, nós precisamos ser um. E as pessoas ficam discutindo se são desse grupo ou daquele grupo, igualzinho na época de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Que coisa mais feia. Nós todos somos de Cristo e precisamos estar abertos à revelação do Espírito Santo, que ela é gradativa. A cada momento da nossa história, estamos chegando mais perto do governo de Cristo nesse mundo, e a revelação tem se aberto diante dos nossos olhos. Olhávamos a Bíblia de uma maneira, algumas décadas atrás, séculos atrás, e cada dia que o tempo passa, que o tempo se abrevia, que o reino de Deus está chegando, nós vemos com muito mais clareza e temos condição de nos unir para pregarmos o evangelho do reino de Deus nesses dias, nesse tempo, aos judeus, aos não judeus, a pessoas do mundo inteiro. Somos quase 8 bilhões de pessoas para que possamos alcançar. Não temos tempo para discussões inúteis e briguinhas tolas. Mas eu acho que vale a pena um comentário, justamente por causa da pergunta que você fez. Michael, se eu pessoalmente disser para você que eu não sinto que Deus me escolheu, se eu não for sincero contigo, de que inúmeras situações em que eu estou pregando ou falando de Deus para alguma pessoa, eu sempre lembro textos que dizem assim: foi no ventre da nossa mãe que Deus nos escolheu e nos deu um nome e um sobrenome, ainda que nós não o conhecêssemos. Assim como Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi no ventre da tua mãe para que você seja profeta às nações. Eu creio sim que Deus me escolheu, que Ele desejou que eu pudesse ser dele, que Ele preparou situações para que eu pudesse encontrá-lo. E é natural, Michael, que nosso Deus, que sabe de todas as coisas, sabe o fim que todos terão. Mas na perspectiva de Deus, que não é a nossa, o nosso Deus vê da perspectiva da eternidade, e nós aqui no nosso dia a dia. Então quando o nosso Deus diz que Ele amou Jacó e aborreceu a Esaú, na minha perspectiva, não é porque Deus rejeitou, Deus não quis, Deus colocou um X nas costas de Esaú e nas costas de tantas pessoas para que elas fossem para o inferno. Mas o nosso Deus sabia as escolhas que Esaú faria na vida. Da mesma forma pensamos em Judas, aquele que traiu o Senhor. No último momento, Jesus pega um bocado de pão, molha no vinho e dá para Judas. A mesma coisa que Boaz fizeram outrora para Ruth, e Yeshua faz para Judas, como que dizendo: eu te amo. Para mim você é a pessoa mais importante dessa noite. A Bíblia diz que quando Judas experimenta o bocado de pão no vinho, imediatamente Satanás se manifesta nele, para impedir que aquele amor tão grande pudesse convencê-lo talvez de se demover daquela ideia maligna. Eu não consigo acreditar que uma pessoa nasce com um X nas costas para ir para o inferno, e um outro, se uma verdadeira conversão a Cristo, vai dar a vida eterna. Jesus mesmo falou que vão ter muitas pessoas que em nome dele vão expulsar demônios, falar novas línguas, mas naquele dia vão ser chamados de malditos, não vos conheço. Então talvez há muitas pessoas que acham que são escolhidos, mas precisam colocar a sua vida em linha. Há tão grande amor, há tão grande salvação. E penso eu que nós precisamos, com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com todo mundo junto, pregar o evangelho para todas as nações da terra, pregar o evangelho para todo mundo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quem vai ser salvo, quem não vai ser, nós não sabemos o dia de amanhã. O que nós sabemos é que Deus nos ama e que Jesus vai vir reinar. O que nos cabe é manifestar o evangelho da graça do nosso Deus, a salvação mediante a fé na obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Ali, quando os nossos pecados todos foram colocados nele, a vida eterna nos foi dada. E é isso que nós temos que fazer. No lugar de discussão, vamos pregar o evangelho. E eu ia esquecendo, hein? Michael, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade da palavra de Deus. Obrigado, Michael, te amo. Espero estar logo com você aí em Beersheba. Shalom. Ela vem de uma das pessoas que tem nos acompanhado e que tem frequentemente mandado perguntas extraordinárias. Muito obrigado, Leide Viana, por mais uma vez você estar aqui conosco. A pergunta da Leide é muito legal, preste atenção. Lendo o livro de Deuteronômio, do capítulo 14, de 22 a 26, onde fala dos dízimos, o Senhor, quando chega no versículo 26, diz que tudo que a sua alma desejar, pode fazer. Me chamou a atenção o fato de poder beber bebida forte.
Em outra tradução que eu li, falava de cerveja. Me explica sobre isso? Lady, muito obrigado pela tua pergunta. Antes que eu possa respondê-la, eu preciso falar de uma coisa muito pessoal também, semelhante àquilo que eu falei para o Mihael. Eu fui criado numa tradição cristã denominacional. E nessa tradição onde eu cresci, era proibido se beber bebida alcoólica, era pecado. Então, debaixo daquele governo humano, quem estava ali tinha que respeitar as regras. Então, eu cresci entendendo que beber é pecado e ponto. Também é uma situação muito particular na minha família, que eu tive um tio, filho de pastor, que ele morreu miseravelmente por causa da bebida, não permitindo a obra da graça do Senhor alcançar a vida dele, nem na hora da sua morte. Isso é um trauma muito grande para a nossa família. E eu, durante os 13 anos que estive desviado, Lady, ninguém me via de quinta à noite até domingo se eu não tivesse um copo de uísque na mão. Foi justamente aí, naquilo que para mim era uma proibição quando criança, que no momento em que eu me desviei, era uma das coisas que mais me prendia. Responder isso sem emoção, sem religião, sem paixão, não é uma situação fácil para mim. Por isso, com toda a sinceridade do meu coração, eu quero compartilhar contigo o que a palavra de Deus declara, que confronta, sem dúvida alguma, algumas convicções que foram introjetadas na minha mente quando criança. Mas é a verdade da palavra de Deus que tem que brilhar para todos nós. E essa é a razão desse programa. Então vamos lá. A palavra bebida forte em hebraico é a palavra shehar, que é traduzida como bebida forte, bebida intoxicante, bebida fermentada ou intoxicante, diversas bebidas alcoólicas fortes, pelo visto derivadas de romãs, de tâmaras, figos e outros frutos semelhantes. Eram geralmente chamadas pelo termo hebraico, como estou falando, de shehar. A gente vê referências disso em Números 28:7, Deuteronômio 14:26, Salmo 69:12. Em especial nesse texto de Números 28:7, olha que interessante, o nosso Deus pede como oferta no seu altar bebida forte. A sua libação será a 4ª parte de um rim para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Então esse texto que te chamou tanta atenção, as pessoas devem se preparar para se alegrar na presença de Deus, inclusive podendo fazer uso de bebida forte. É alguma coisa que o nosso Deus inclusive ordena que seja feito como uma oferta para Ele, uma oferta de libação no seu altar. Então, naturalmente, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Mas vamos procurar entender isso melhor. Não vou falar de bebida forte, eu vou falar de vinho, ok? Vinho é uma bênção. Está escrito em Gênesis 27:28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra abundância de trigo e de vinho novo. Em Provérbios 3, 9 e 10 está escrito: honra o Eterno com os teus haveres e com as primícias de todas as tuas colheitas. Então os teus celeiros se abarrotarão de trigo e os teus lagares transbordarão de vinho novo. O vinho novo é vinho. Algumas pessoas erroneamente dizem que vinho novo é uma composição como se fosse um suco de uva. Se você amassa a uva com a casca, ele vai fermentar, em poucas horas vai estar fermentado. Então aquele primeiro vinho, um vinho mais leve, não é? Antes de ganhar a força da fermentação, ele não deixa de ser vinho. Isso, diz a Bíblia, é uma bênção. O vinho, inclusive, é recomendado pela palavra de Deus. Está escrito em Provérbios 31, de 6 a 7. Dai a bebida forte àquele que desfalece, e o vinho a quem tem amargura no coração. Que ele beba e esquecerá sua miséria e já não se lembrará das suas mágoas. Agora, olha que interessante, pelo contrário, a ausência do vinho era tido como uma maldição para o povo de Deus. Não te alegres, Israel, não exultes como os pagãos, porque te prostituíste, afastando-te de teu Deus, e amaste o salário impuro e todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. A falta de vinho é uma maldição de Deus para o seu povo. Todas essas coisas, por causa da nossa tradição cultural, por causa da nossa tradição religiosa, nos confronta muito. Mas a verdade é a verdade da palavra que nós temos que seguir. Agora, é muito claro na Bíblia que o alcoolismo e a bebedeira são uma maldição. Vamos ler junto. O que ama os prazeres padecerá necessidade.
O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Ainda em Provérbios 23, 20 e 21. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Um dos textos da Bíblia, eu não coloquei a referência aqui, mas posso colocar aqui embaixo, é aquele que diz que temos que ter cuidado quando o vinho se mostra vermelho no copo, porque o final disso será uma mordida de uma serpente. Quando o vinho, quando a bebida disser para você, vem e me beba, porque você está com problemas, eu sou a solução para você, o final sempre é uma mordida terrível. Por isso, o nosso Deus nos orienta para termos cuidado, para termos equilíbrio com isso. Mas há situações da palavra de Deus em que claramente se é proibido beber, tanto vinho quanto bebida forte. Vamos ver quais são. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Provérbios 31, 4 e 5. Quando não se pode expressamente beber bebida alcoólica. Levítico 10, 9. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Isso é uma lei específica para os sacerdotes. E ainda existe um grupo de Israel que tomava um voto chamado voto de Nazireu. Então qualquer pessoa do povo de Israel poderia tomar a condição de sacerdote quando fizesse esse voto. Então sobre isso está escrito em Números, capítulo 6, versículos 2 e 3. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazir, voto de Nazireu, para se separar para o eterno, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. O voto de nazireado é uma consagração temporária, então durante o tempo dessa consagração era proibido o contato com qualquer derivado de uvas ou se beber qualquer outra bebida forte. Uma dúvida pode surgir aqui, porque a palavra de Deus declara que outrora o sacerdócio levítico era específico de uma das tribos de Israel, mas agora nós estamos na época do sacerdócio de todos os santos. Mas se você ler bem o texto, você vai perceber que quando o sacerdote ia ministrar ao Senhor, nesta hora não se podia beber bebida alcoólica. Agora, em outros momentos, não. Eles estavam liberados para isso. O que não podia era se embriagar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Leide, eu tenho uma filha que mora em Israel, e assim que ela foi morar lá, ela teve a primeira festa do Purim que ela passou em Jerusalém. E ela viu o que acontece em todas as festas do Purim, em que há um porre coletivo na nação de Israel. Todos bebem, todos se embriagam, até que possam confundir o bendito do Mordecai com o maldito do Amã. Nessa primeira celebração que a minha filha esteve em Israel, ela me escreveu e disse algo assim: pai, que coisa! Já pensou se eles não se embriagassem desse jeito, mas se enchessem do Espírito Santo? E eu pude usar esse texto do apóstolo Paulo para dizer para ela que aquele clamor era um clamor do coração de Deus. Para encerrar, a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia proíbe que a pessoa se embriague, que a pessoa fique fora de si. As nossas mães todas diziam que a mente vazia é a oficina do diabo. Então não nos convém esse tipo de situação de desequilíbrio. E manter o equilíbrio em situações que está tudo bem não é difícil. O grande desafio é manter o equilíbrio em situações de crise, em situações de problemas emocionais, de problemas familiares, de problemas conjugais, situações essas que são de grande destruição no mundo inteiro, de muita violência. Se eu te disser, Leide, que eu não me tornei muito religioso nesses anos por causa dessa formação, por causa das situações que eu passei, eu vou estar mentindo para você. E é uma luta que eu tenho todos os dias, para que eu possa ver as pessoas com os olhos de Cristo e não com os olhos da religião. Portanto, não é pecado beber. Eu não acho certo que pessoas que servem a Deus saiam e bebam com pessoas que vão praticar coisas absolutamente longe da vontade de Deus, num ambiente totalmente distinto de Deus. É muito diferente, talvez, do que uma família se reunir e tomar um vinho e se alegrar
ali com a família, um casal. Mas nessas coisas todas eu estou fazendo juízo. Eu acho que cada um tem o Espírito Santo para que possa ser dirigido por ele. Eu quero te contar a minha experiência pessoal. Eu fiz um voto com Deus. E eu não bebo qualquer coisa desde que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu bebo vinho sim, quando eu celebro ceia em igrejas que servem o vinho, ou quando eu celebro Shabat na casa de algum judeu. Eu tomo de forma cerimonial na hora do Kiddush, que é a hora que você come pão com vinho, como se você tomasse a ceia. Mas cada um vai responder diante de Deus, e o Espírito Santo tem que nos dirigir todos à verdade. Por isso, Leide, a sua pergunta nos ajudou a poder tratar de um assunto tão difícil. Eu acredito que foi de uma forma leve, que cada um possa examinar a palavra de Deus e tomar a sua decisão correta de como lidar com isso e com tudo na vida, segundo a liberdade que o Senhor nos deu. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, pergunta pro AP!